Meus irmãos, muito boa noite. Estamos iniciando a reunião da noite, dando as boas-vindas a todos. Marcando esse primeiro momento, vamos ler uma mensagem do informativo que está sendo lançado hoje, informativo do mês de julho, né? A mensagem do Espírito João de Deus, ampara sempre. Se a treva do mal procura mergulhar-te na amargura, não te aflija, meu irmão. Olvida o fel que te invade e acende a luz da bondade no templo do coração. Muitas vezes a ironia, sob a cólera sombria, é grito de angústia e dor. A alma revolta na vida é como a terra ferida, necessita de amor. Ampara sempre, o caminho nem sempre será o arminho que te convide a cantar. Terás igualmente um dia a luta, o pranto e a agonia por viver e atravessar. Alguém clama ou desespera, silêncio, trabalha e espera na alegria calma e sã. Sobre a noite brilha a aurora e além das sombras de agora, o dia volta amanhã. Do Espírito João de Deus, trabalho e psicografia do nosso querido Chico Xavier. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, são daqueles momentos especiais que temos ensejo de viver e conviver com amigos queridos, que reunimos-nos no Evangelho que ligaste para a humanidade. Aqui estamos, Mestre amado, a rogar-te a proteção e o amparo, a fim de que esses momentos possam revestir-se de lucidez, fortaleza, amparo e paz a cada um de nós. Permita, divino amigo, que teus mensageiros possam amparar-nos, nossos anjos da guarda, auxiliar-nos a fim de que a mensagem possa ser melhor compreendida e posteriormente vivida em nosso dia a dia. Que a nossa oração, Senhor, ultrapassando os limites estreitos dessas paredes, possa alcançar os corações, que como nós anseiam por dias melhores, por paz, por segurança espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos deve, e não nos deixeis cair nas tentações do mal, pois teu é o poder e a glória para todos sempre. Que Deus possa nos abençoar, dando-nos a paz. Estamos iniciando, queridos irmãos, a reunião da noite, repetindo, dando as boas-vindas a todos. Nesta noite, nós contamos com a presença do nosso irmão Vanim, convidado em nossa instituição, para que pudesse trazer a mensagem espírita da noite. Vanim é um companheiro de caminhada na jornada espírita, já lá se vão uns 30 anos, né? Umas 3 décadas já que estamos morejando junto no momento espírita. Ele em Cascavel, na Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, e nós, por hora, em Toledo, né? Mas já nos conhecemos de bastante tempo, que íamos aprendendo junto, e o que nos alegra muito tê-lo conosco. Para nós é um prazer e gostaria de deixá-lo bem à vontade para que pudesse falar a nós nessa noite. E entre as tarefas do Vanim, ele também coopera na União Jornal Espírita, 10ª região da cidade de Cascavel. Por favor, fique à vontade. Meus amados, que Jesus nos abençoe
e que possamos nos manter sob sua paz. Não dimensionam a honra que temos de voltar a abraçar o nosso grupo espírita Fraternidade. Ademir é muito bondoso quando diz que nós praticamos alguma tarefa, que tenhamos algum mérito, entre aspas. É uma luta de longo tempo, obviamente, e graças ao bom Deus, fomos aceitos depois de alguns anos de observação a trabalharmos na falange do Consolador. O que nos honra sobremaneira, porque ao despertarmos para a nossa realidade maior de espíritos imortais, um grande sentimento de culpa nos foi acometido. Mas, como a misericórdia divina é infinita, resolvemos dar a volta por cima, perdoar-nos e seguir em frente. Está tudo em paz agora, só temos que trabalhar, obviamente, enquanto o inverno não chega, enquanto ainda temos luz pela frente. A nossa proposição desta noite é uma homenagem que estamos fazendo a seres muito especiais. Década de 1950, Pedro Leopoldo, Grupo Meimei. O dirigente desse grupo, que hoje costuma-se dizer dialogador, doutrinariamente correto, era o senhor Arnaldo Rocha, que desencarnou ano passado com 93 anos. O senhor Arnaldo Rocha foi, nesta existência última, o companheiro de uma benfeitora muito querida, que os nossos irmãos devem localizá-la. Meimei, o amor puro. São almas que caminham junto, que já aprenderam a se amar e que, periodicamente, desenvolvem tarefas excepcionais, seja no mundo físico, seja fora dele. Nesse grupo Meimei, no ano de 1955 e depois 1957, surgiram destas reuniões mediúnicas excepcionais que, lamentavelmente, para nós, no movimento espírita, deixamos de lado essas coisas. E a intuição nos sugeriu, a inspiração, que trabalhássemos essas questões. Trouxemos à baila novamente parte das lições constantes de instruções psicofônicas, e depois, isso em 55, e depois em 57, Vozes do Grande Além. Digo-vos, meus queridos irmãos, obras épicas, extraordinárias, profundas, já naquele período. E a gente vai deixando essas coisas de lado por novidades que às vezes não acrescentam muito sobremaneira. É de lá que nós estamos tirando a lição do livro Vozes do Grande Além, e vamos trabalhar nesta noite. Queremos compartilhar com nossos queridos irmãos, porque fomos direcionados para que compartilhássemos também com esses corações amados que estamos aqui em Toledo, muito especiais para nós, esta tarefa da maledicência, consoante também uma lição do benfeitor Emmanuel, que observa isso em uma de suas pequenas grandes obras, que a gente achava em tempos outros que esses 5 livros do benfeitor Emmanuel eram simplesmente para abrir nas palestras a página inicial. Hoje a gente está vendo que é uma coisa bem mais profunda. Foi o primeiro realmente que trabalhou aqueles versículos esparsos, mas lá já estava o início do que faz a benfeitora Joana de Ângeles agora na sua psicologia profunda. Emmanuel que começou toda essa estrutura. E foi necessário que o Dr. Haroldo Dutra Dias viesse à baila para nos lembrar dessas coisas, das pérolas que nós deixamos pela retaguarda. Muitas vezes pisando em cima, as quebrando e não as vendo. Muitos de nós morrendo de sede do lado da fonte. Por essa razão que nós queremos compartilhar então uma maledicência fundamentada no livro Vozes do Grande Além, e que é uma lição feita lá naquele período, um benfeitor espiritual foi sugerido a ele que viesse contar a sua história, e dela nós tiramos então algumas lições mais profundas.
Vamos seguir esse sendero iluminador, que trata de mel de ternura e fel da cólera. Muita metáfora que nós vamos traduzindo aos pouquinhos, né? A língua, ela tanto pode ser fonte que refresca ou fogo que consome. Monstro de olhos verdes, vamos ver de que se trata isso. Enganando-se a si próprio. A colher do sentimento, e faremos algumas considerações finais. A primeira fundamentação que vamos trabalhar está na psicologia profunda, que nós chamamos também de religião psicológica, porque o Espiritismo tem uma coisa muito interessante, né? É uma religião cósmica, né? Ela propõe uma viagem para o interior de nós mesmos, consoante Jesus nos lecionou. O reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de vós. E isto é consciência em paz. Quando nós conseguimos, trabalhando com consciência, estamos a caminho, passos largos realmente para o domínio de nós mesmos. Porque o objetivo da nossa existência não será outro, gradativamente, ao longo do tempo, de nos tornarmos espíritos autônomos. A capacidade de tomarmos decisões sem machucar a nós próprios e mais ninguém. Fazermos as escolhas corretas, né? É um apanágio de espírito já em nível mais avançado. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? O que é que escutávamos até agora na convenção religiosa convencional, sem nenhum denodo, sem nenhuma crítica, porque tudo se resume, meus queridos, ao estado evolutivo de cada um de nós. Quando você não aceita mais, você pula fora, você segue em frente, sem machucar quem quer que seja. Respeitemos o nível evolutivo das criaturas. Mas a gente escutava essas coisas, né? E a resposta é lúcida: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. A benfeitora, ela amplia, inclusive, desdobra esse conceito, né? Ela diz que nós somos responsáveis não só pelo mal que fizemos, mas por todo o bem que deixarmos de fazer e a consequência desse bem não feito. Eu digo, não tem saída. É claro, né? Então agora nós já conseguimos absorver essa situação. Regressar para casa. O Evangelho está nos dizendo que muitos de nós estamos voltando sem roupa. É uma metáfora, é claro, é um símbolo. Eu digo, meu Deus, espíritos nus de virtudes, porque a proposição, o mundo físico nos propõe desabrochar virtudes e gradativamente diminuir nossa sombra intensa, que é esta bola de chumbo que está nos impedindo de alçar voos para mundos mais felizes, né? Mas a história segue. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que os cercam pelo seu caráter. Qual é para elas a consequência? Isso são obras-primas que estão na nossa obra básica. E olha que são 30 anos, meu irmão. Ademir até falou da nossa amizade, começamos junto. Mais de 30 anos, foram 81 para 82. Quando me deparei com isso, digo, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso? Aliás, era a procura da nossa existência. Corríamos atrás porque intuímos que algo existia. Um dia eu ia achar a resposta para as questões. Guardando a infinita proporção com o codificador, a mesma coisa. O codificador também, meu Deus, mas é o que eu estava buscando. No momento em que a espiritualidade diz, nós somos as almas daqueles que outrora viveram na Terra. Mas foi a eureka. Era o que ele buscava, obviamente. De um divertimento, de uma festa na sociedade parisiense, ele tira via mediúnica a ciência do infinito. É só espírito de alta envergadura para perceber coisa onde o vulgo não percebe nada. Dizem também os benfeitores que essas pessoas seguramente não são boas. E o espiarão pela visão
Prestem atenção nisso, como é verdade. Isso aqui se realiza na prática. E o espiarão pela visão daqueles que tornaram infelizes. E isso será para elas uma censura. Experiência própria, meus irmãos. Asseguro-vos. Experiência própria. Depois, numa outra existência física, suportarão o que fizeram suportar. Isso é em tese. Porque isso acontecerá, meus queridos, desde que eu cruze os braços e não faça nada. Eu estou em curso na lei. E o tempo está passando. E eu não realizo nada. Eu estou em curso na lei. Então, a misericórdia divina, a pedagogia divina, usa de todos os meios possíveis para recuperar os calcetas. Se eu opto, então, por não fazer nada, é possível que o cão, que chama-se sofrimento, dor, apareça nas nossas vidas, né? Então tem que prestar muita atenção nisso. A nossa fundamentação segunda será nos textos evangélicos e nas obras que complementam a doutrina, desdobram a doutrina, tornam elas mais acessíveis para nós, né? E agora é a mensagem do benfeitor Emmanuel. A sua garganta é um sepulcro aberto. Ele relaciona isso, esse conceito do apóstolo Paulo em Romanos, exatamente com a maledicência, né? Com a calúnia. Aliás, o título da mensagem que vamos trabalhar é calúnia, né? Então a gente ouve, e aqui a metáfora que diz assim: se tu não consegues vencer a tua tendência, se utilizas a tua língua, os teus olhos, ou qualquer órgão do corpo que está te servindo de perdição, é melhor que tu entres na existência sem ele. E nós vamos ver como isso é verdade. Às vezes nós vemos mudos, às vezes nós vemos cego, às vezes a gente vem sem perna, sem braço. Há uma razão para isso. A gente começa a descobrir, não é possível que Deus, a infinita bondade, esteja me castigando. É possível que esteja me reeducando, né? Sem dúvida. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros, o que nos dói, às vezes, e a gente já presenciou isso, né? Quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Nós temos um sonho periodicamente recorrente, que chegamos na espiritualidade, e tem lá um benfeitor com um livro assim, livro da vida do Vanim. Digo, meu Deus. Aí ele vai vendo assim, e de repente ele diz, espírita, hein? Aí eu acordo meio suando, né? É um aviso, te vira, né? Faça, meu filho, nesses 20 anos que te restam, o que não fizeste nos 60 que já viveste. Eu não posso mais nem dormir, né? É um aviso muito interessante. Porque anjo de guarda espírita, não sei se vocês já viram falar, ele é danado, ele não quebra galho não. O que ficou acordado na dimensão espiritual vai se realizar. Ele faz de tudo para manter. E ele diz mais, fica tranquilo, tu está me causando esse transtorno todo. Daqui a pouco tu vem para cá e eu vou para lá, tu vai ver o que é bom. Veja só. Obviamente, é um pouquinho jocoso, mas é possível. Logo, então, se instalam no império escuro do ego, esquecendo as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade, transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo à maneira de um vaso de lodo. E passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Já não basta o mal do dia de hoje. Você ainda vai arranjar mais encrenca. Deixa de se meter na vida dos outros. Pare de dar palpite. Você não tem toda a abrangência. Você não tem todos os dados, todas as informações. É por isso que Jesus aprofunda a questão. Não julgues. Porque com a mesma intensidade que tu julgas teu irmão, tu serás réu no juízo. Juízo, meus irmãos, é todo o balanço que eu faço quando eu retorno da existência. Para nós não há juízo final, e sim juízos parciais. E a misericórdia, quando a gente chega de volta, diz assim, meu Deus, me diz quanto é que eu avancei. Né? Mais ou menos.
Porque a gente promete vir para cá e arrebentar. Nesta encarnação eu virar anjo. E nem sempre é possível. Nem sempre é possível, né? Mas a gente avança. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis, as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Como isso vai trazer consequências danosas? Às vezes, milênio de sofrimento. Senador, aceitas esta verdade agora ou através dos milênios? Como eu era romano, orgulhoso, aquela figura da edição antiga de há 2000 anos me atormenta muito. Jesus vai embora e eu fico coçando a cabeça. Não aceitei o convite. Aí eu fico rolando depois, milênios, né, para recuperar a coisa, quando eu poderia ter avançado mais tempo. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Cuidado não com aqueles que matam o corpo, mas que matam a esperança. Terrível, terrível, tem que ter cuidado. Às vezes a gente recebe um abraço pela frente, um punhal nas costas, embora isso já não nos apoquenta mais, porque é de responsabilidade de cada um. Chega um ponto em que a gente não leva mais para o lado pessoal. Aliás, um dos acordos da vida é que nós não levemos nada para o lado pessoal. E que tratemos de fazer o melhor no menor espaço de tempo. São acordos que dão certo, meus amigos. E a gente avança sobremaneira. E depois, se possível, buscaremos aqueles que ficarem na retaguarda, como tantos outros já nos buscaram sem sombra de dúvida. Ele termina a mensagem dizendo: semelhantes aprendizes profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se nos de fato sepulcros abertos, exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando, aviso do benfeitor, porque o Espiritismo elucida, informa, conforta, orienta, estimula. Então, é critério de cada um de nós. Isto aqui é uma ciência do espírito imortal altamente positivista. Nos impulsiona para frente, nos ilumina a vida. Quando diz é coisa do, digo, ele deve estar pirado, porque me transformou num ser humano melhor. Ele endoidou. Não faz sentido, né? Quando te desviare, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, nosso Miguel querido, esses dias fez uma palestra chamada Sinais de Alarme, da benfeitora Sheila. E olha aqui, e o benfeitor Emmanuel não foge disso. Quase sempre indébitas. Reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem. Pois só assim se expressará por ela, pasmem, o verbo sublime do Senhor. É por isso que Jesus diz: me negue lá, não me procures cá. Muito claro isso, né? Então a gente tem esse pensamento de vez em quando. Esta mensagem, meus irmãos, é de 1956. Então exatamente estava dentro daquela estrutura, né, do grupo Meimei, estava acontecendo aquilo. E o benfeitor lança o seu livro Fonte Viva em 1956. Eu era um garotinho de 6 anos, né, calcinha curta ainda, e o benfeitor e nosso querido Chico já estavam trabalhando há muito tempo. Obviamente que agora nós vamos enquadrar isso. Essa introdução tem a ver exatamente com esse caso que nós vamos contar, né? Mas antes disso nós queremos, ainda tem mais um conceito do que é o homem de bem, né? Muito importante isso. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se nós estivermos agindo desta maneira, já poderemos nos considerar homens de bem, se estivermos agindo. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal.
A lição é que nós encontremos algo no meu irmão que caminha no processo evolutivo e ele tem uma virtude boa. Porque cada um de nós tem, no mínimo, um talento. Se nós formos ver na parábola do talento, a gente tem, no mínimo, um talento. Então é aquele talento que eu descubro na criatura, em detrimento das suas imperfeições, e eu enalteço ela. Eu vou exatamente vibrando, ampliando, potencializando, para que ele ajude a vencer as suas imperfeições também. É um mecanismo muito interessante. Isso está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, e a proposição crística é: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Claro que numa existência física, eu não serei perfeito em nada, mas eu já posso começar, né? Porque eu vou iniciar da existência seguinte da onde parei, acrescentado com o que terei na dimensão espiritual, né? Isso posto, nós vamos ver que a mensagem diz para nós o seguinte: de todas as potências do corpo humano, a língua será talvez aquela que mais nos reclama vigilância. Muito interessante. Por ela começa a glória da cultura em todos os continentes, mas através dela, igualmente, principiam todas as guerras que atormentam o mundo. Por ela irradia-se o mel de nossa ternura, mas também através dela derrama-se-nos o fel da cólera. Muitas vezes é fonte que refresca e muitas outras é fogo que consome. Em muitas ocasiões é ferramenta que educa e em muitas circunstâncias é lâmina portadora da destruição da morte física. Aí vem a história desse companheiro que sugeriram contasse, como fizeram também com o benfeitor Emmanuel. Emmanuel disse que ia passar por todas aquelas emoções de novo, mas foi necessário para que nós tivéssemos essa lição aqui no mundo físico. Sou uma das vítimas da língua, não conforme acontece na existência humana, em que os caluniados caem na terra, na esfera física, para se erguerem no céu, na esfera espiritual, em sublime triunfo, mas segundo os padrões da vida real, em que os caluniadores que triunfaram entre os homens experimentam, além do sepulcro, a extrema derrota do espírito. E aí nós achamos esse conceito, relacionamos esse conceito aqui, do nosso querido Buda, missionário de Jesus também para aquelas terras orientais, não? O Buda diz para nós que se o homem vive na ilusão de que pode fazer o que lhe apetece sem que nunca venha a sofrer as consequências de seus atos, logo compreenderá que esses atos, quando não nobres, nem puros, só lhe poderão acarretar sofrimento. Então, a gente foi buscar fora um pouco dos conceitos espíritas, o que dizem estes baluartes, né? Estes grandes missionários que vieram sob a coordenação de Jesus. Aí ele começa a contar a história. Ele diz para nós: olha, determinaram nossos amigos espirituais, vos ofereço a minha história. Contá-la-ei sintetizando tanto quanto possível para não fatigar-vos a atenção. Há quase 30 anos, nós estamos agora no ano de 1930, nossa família, chefiada por pequeno comerciante no varejo do Rio, era serena e feliz. Em casa éramos 4 pessoas. Nossos pais, Afrânio, o servidor que vos fala. Agora ele usa esse termo, servidor, né? Mas aqui no mundo físico ele era caluniador. Entre meu irmão e eu, contudo, surgiu um antagonismo irreconciliáveis. O homem terá como adversário os de sua própria casa. Porque na nossa família consanguínea, renascemos afetos e desafetos. É assim na maioria das famílias ou não? Tudo certinho, tudo 100%? Ou tem altos e baixos? Afrânio era a bondade. Eu era a maldade oculta. Meu irmão era a brandura e eu era a crueldade. Nele aparecia a luz da franqueza aberta. Escondia-se em mim a mentira torpe. Afrânio era a virtude, eu era o vício contumaz. Trouxemos mais uma colaboração de outro benfeitor, Shakespeare. Cuidado com o ciúme,
é um monstro de olhos verdes que zomba da carne com que se alimenta. Em outras palavras, o ciumento envenena seu próprio banquete comendo-o depois. Então a gente começou a fazer essas pontes, ficou surpreso que a coisa é muito séria. Na época em que figura o princípio de meu relato, meu irmão desposara Celina, uma jovem reta e generosa, que lhe aguardava o primeiro filhinho. Quanto a mim, entregue às libações da irresponsabilidade, encontrara na jovem Marcela, tão leviana quanto eu mesmo, uma companheira ideal para o meu clima de aventura. Entretanto, tão logo a vi, aguardando uma criança sob minha responsabilidade direta, abandonei-a, desapiedado, embora lhe vigiasse os menores movimentos. Achamos também um conceito interessante para ilustrar isso. Evangelho Gnóstico de Tomé. A tradução é de um senhor que está completamente esquecido também no movimento espírita, Hermínio Correia de Miranda. Segundo ouvi falar, de fonte fidedigna, a maior mente que reencarnou entre nós. A gente, às vezes, somos muito ingratos a respeito dele. Ele está ainda encarnado, ele não desencarnou ainda. Disse Jesus, ai dos fariseus, pois assemelham-se a um cão dormindo na manjedoura do gado, pois nem come, nem deixa o gado comer. Muito sério isso, né? Então eu abuso, mas eu fico vigiando os passos. Já que não é minha, não é de ninguém. E às vezes eu chego ao extremo de fazer. Me acho no direito de tirar a vida física da pessoa. Problema para o futuro. Foi assim que, em nublada manhã de junho, observei um automóvel a procurar-lhe o refúgio. Aqui começa a nascer a encrenca. Coloquei-me de atalaia, vigiando. Reparando o homem de fronte descoberta que ele buscava a moradia, e reconheci meu próprio irmão. Surpreso e estarrecido, dei curso aos maus sentimentos que geraram em minhas ideias a infâmia que passou a dominar minha cabeça. Eu baixo o meu padrão vibratório, obviamente, que eu terei, né? Tu me dizes o que pensa, eu te digo na hora que companhias tu tem. Sem dúvida, né? Encontrara, enfim, concluí malicioso, a brecha por onde solapar-lhe a reputação. Afastei-me apressado. Joguei, beberiquei, voltando à noite para o santuário doméstico, onde encontrei aflitiva ocorrência. Afrânio, em se ausentando de nossa pequena loja para depositar num banco a expressiva importância de 50 contos de réis, fruto de nossas economias de 2 anos, para a realização do nosso velho plano de casa própria, perder a soma aludida sem conseguir justificar-se. Quer dizer, além de ele já estar planejando a calúnia, o irmão ainda aconteceu esse fato com ele, né? Agravou mais a situação. Ouvi as alegações inquietantes, simulando preocupações, mas dando largas aos meus projetos delituosos. Arquitetei a mentira que deveria arruiná-lo. Chamei meu pai a íntimo entendimento e envenenei-o pelos ouvidos, né? Em relação ao outro irmão. E a gente trouxe aqui algo interessante. Krishnamurti, também outro benfeitor da humanidade. Nunca fale mal de ninguém, diz o benfeitor. Recuse-se a ouvir quando alguém fala mal de outra pessoa, mas gentilmente diga. Talvez isso não seja verdade. E se for, é mais bondoso não falar a seu respeito. Então aqui a gente já vê que os conselhos, né, vêm aí distante no tempo. Com a minha palavra fácil, teci a calúnia que serviu para impor ao meu irmão irremediável infortúnio, contando ao meu pai que o vira em companhia de mulher menos respeitável, começou a mentir também, perdendo toda a nossa fortuna numa casa de jogo, e acrescentei que observara o quadro lamentável com meus próprios olhos. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Isso está no livro Os Mensageiros. E, obviamente, que em relação à calúnia, eu tenho um companheiro muito querido, servíamos junto dentro da unidade castrense, dentro do Exército. Ele hoje é um advogado muito famoso em Cascavel, na área trabalhista, né? Muito procurado. E esse companheiro, idos de 20 anos na retaguarda, quando a gente estávamos na ativa ainda, ele tinha
esse adágio e eu guardei. Nunca mais esqueci. E ele se aplica exatamente isso. Ele dizia, olha, meu amigo, para os amigos tudo, para os indiferentes a lei, e para os inimigos até a calúnia, se for possível. Hoje esse companheiro querido já mudou de pensamento, mas ele pensava assim, né? E ainda se utilizando da área do direito. Minha mãe e Celina, a reduzida distância, sem que eu lhe reparasse a presença, notaram minha punhalada verbal e todos os nossos, dando crédito ao meu verbo delinquente, passaram da confiança ao menosprezo, dispensando ao acusado o tratamento cruel que lhe desmantelou a existência. A razão do não julgamento. Já foi crucificado o outro irmão que era ilibado, né? Era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Por 6 dias, Afrânio, desesperado, procurou debalde o dinheiro e, ao fim desse tempo, incapaz de resistir ao escárnio de que era vítima, preferiu o suicídio à vergonha, ingerindo o veneno que lhe roubou a vida física. Todos, menos eu, que me regozijava com a escura vingança, renderam-se à tensão e ao desespero. Inquirida Marcela por meu pai, viemos, porém, a saber que Afrânio lhe visitava o abrigo por solicitação dela mesma, que se achava em extrema penúria deixada por ele. Né? Nosso espanto, contudo, não ficou aí, porque, findo 3 dias após os funerais, um chofer, que é um motorista de táxi, humilde, procurou-nos, discreto, para entregar uma bolsa que trazia os documentos de Afrânio, acompanhados pelos 50 contos. Bolsa essa que meu irmão perdera inadvertidamente no carro que eu servira. Minha cunhada, num parto prematuro, desencarnou em nossa casa. Minha mãe, prostrada no leito, não mais se levantou em findo 3 meses, findo 3 meses após a desencarnação dela, ralado pelo infinito desgosto, meu pai acompanhava-lhe os passos no cemitério do Caju. Consequência dessa calúnia, ele acabou com a família dele. Acabou com a família dele. Achava-me então sozinho. Tinha dinheiro e busquei a vida fácil, mas o remorso passara a residir em minha consciência, atormentando-me o coração. Isso é tão verdade, meus irmãos. Juvenal, pensador também latino, diz que nenhum malvado é feliz. Não pode, né? É um contrassenso realmente. E a consciência fica ali, né? Alcoolizava-me para esquecer, mas entontecida a cabeça, para de meus pais e a sombra de Celina, perguntando-me, agoniados, o que será que essas sombras perguntavam para ele? Lembramos do nosso querido André Luiz, né? Suicida, suicida. E o André brigava com a sombra. Eu não me suicidei. Depois ele viu que se suicidou, sim, indiretamente. Né? Era verdade mesmo, né? Consciência em estado alterado, teus pecados te encontrarão. Pasme, meus irmãos, isto aqui é Números. É o 4º livro que é considerado de Moisés, do Pentateuco mosaico. 4º livro. Quando me deparei com isso aqui, digo, meu Deus, já estava lá em Moisés. Teus pecados te encontrarão. E é verdade. Mais cedo, mais tarde, menos dia, mais dias, né? Caim, que fizeste de teu irmão? É isso que ele perguntava. A loucura que me espreitava dominou-me por fim. Conduzido ao casarão da Praia Vermelha, ali gastei quanto possuía para, depois de 1 ano de suplício moral e de irremediável tormento físico, abandonar meus ossos exaustos na terra, em cujo cheio debalde imploro consolação. Porque o sofrimento e a vergonha sitiaram-me a vida, destruindo-me a paz. Opção. É opção. Diz, meus irmãos, também corre a boca pequena, que aquele pastor amigo deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela ovelha rebelde 3 vezes. Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Ele traz de volta para o rebanho 3 vezes. Na 4ª vez ele já não vai mais. Ele manda o cão buscar a ovelha. E o cão vem mordendo a ovelha nos calcanhares. Dá para entender de que se trata?
Dá para traduzir cão assim como dor, como sofrimento. Interessante, né? Então, tenho amargado através de todos os processos inimagináveis as consequências do meu crime. Tenho sido um fantasma desprezado em toda parte, sorvendo o fel e o fogo do arrependimento tardio. Graças ao bom Deus, que o arrependimento é o primeiro passo. Porque depois eu vou espiar, vou purgar, vou meditar. E por fim, só me resta uma alternativa: reparar o mal que fiz. Senão eu não terei paz nunca. A gente sabe desse processo já, não? Somente agora, ouvindo as lições do Evangelho, consegui acender em minha alma leves fagulha de esperança. E à maneira do mendigo que bate à porta do reconforto e do alívio, encontro presentemente um novo caminho para a reencarnação, e que em muito breve me oferecerá a bênção sagrada do esquecimento. Se a gente lembrasse aquela mamãe que acalenta aquele anjo, lembrasse que ele foi o assassino dela na existência passada, ela punha um veneninho na chuquinha. Não pode. Ainda não dá. Jesus disse isso claro: olha, eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar por hora. Vai chegar um dia que nós teremos que fazer o autoenfrentamento. A gente vai ter que nos encarar, porque não temos adversários externos, meus irmãos. O maior adversário que nós possuímos é a ignorância sobre nós mesmos. O resto a gente vai embora, segue em frente, né? Blaise Pascal, né? Sábio também da humanidade, diz assim: cada qual tece o seu destino, colhe o que semeia. O presente determina o futuro. O acaso não existe e nada acontece sem causa. Cada má ação, desarmonia com as leis cósmicas, comporta um castigo, uma reposição. A impunidade aparente é um logro. Como é que sabia das coisas, né? Perfeito, encaixa aqui direitinho. Entretanto, não sei quando poderei encontrar de novo meu pai e minha mãe, meu irmão e minha cunhada, credores em meu destino, para resgatar diante deles, olha o que disse o codificador lá atrás, diante deles, o débito imenso que contraí. Por enquanto serei apenas internado no corpo físico para considerar os problemas que eu mesmo criei em prejuízo de mim próprio. Brevemente voltarei ao campo dos homens, esfera física, mas reaparecerei entre eles sem a graça da família. Não faz jus, abusa, perde, né? A fim de valorizar o santuário doméstico, e renascerei mudo para aprender a falar. Isso aqui me dá um negócio, porque às vezes as pessoas dizem: ah, sua voz, né? Faz uma referência elogiosa à minha voz. Digo: se soubesses quanto me custa. Se eu não falasse correto nesta existência, eu a perderia sem sombra de dúvida. E de vez em quando ela dá uma baixadinha, né? Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se. Está resolvido. Fazemos aí um ritual, acendemos umas velas, né? Está resolvido o problema. Será que está? Vamos ver o que diz o bom senso doutrinário. O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca. Seres que viajam no espaço e no tempo, desabrochando virtudes, vencendo a sua sombra, na direção da plenitude. Bilhões e bilhões de nebulosas, é assustador. E a gente aqui às vezes chorando pitangas, se diminuindo um filho de Deus, alguém que vem da luz e acaba mergulhando na sombra e se compraz nela, né? Desperta, tu que dormes, e o Cristo interno te iluminará.
Paulo fala disso, não? É arbitrário sujeito a uma lei qualquer a duração do sofrimento do culpado na vida futura? É estanque ou pode ser relativa? Ela pode ser flexível. Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. A infinita bondade, tudo faz para recuperar um filho teu. Chegamos, meus queridos, a disputar comida com os porcos. Agora estamos fazendo a viagem de volta e esse pai amoroso com os braços abertos para nos fazer uma festa, né? E a gente... Mas o codificador não ficou satisfeito e fez uma outra proposição. Em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? As perguntas desta mente lúcida, que enxergava 3 séculos na sua frente, às vezes são mais importantes que as respostas. São extraordinárias. Ele disse assim: eu gostaria de ter um meio prático mais eficaz. De ir se melhorando desde já, sabe? O meio prático mais eficaz. Porque ele tinha consciência que ele ia ficar pouco tempo, né? Foi embora, 60 e poucos anos. De tanto realmente lutar para deixar essa estrutura para nós. Então, o que se baseia a duração do sofrimento culpado? No tempo necessário a que se melhore. Olhem só. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionada ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seu sofrimento depende do tempo que ele gasta em melhorar-se. À medida que progride, que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Ué, está aí, receita clara. A 1004 do Livro dos Espíritos. Está lá com todas as letras, na nossa frente. E às vezes a gente não vê isso, né? São Luís diz isso para nós, né? Eu trouxe aqui alguma coisa interessante para vocês verem como é que é. Espíritos assim de estatura mediana para baixo e os espíritos já no nível de uma compreensão maior. Um quadro interessante, né? Tem um fato ali que diz assim: João e Maria casaram com pouca idade. Aí o Vanim, que ainda está meio embaixo, ele diz assim: aí tem coisa. Vejam só, né? Já tem um outro, que nem o Ademir, por exemplo, que é mais evoluído, né? Já diz outra coisa. Ó. Que bom que tem uma vida feliz e profícua. Diferente, né? É uma outra vibração, né? Aí já tem os sentimentos, já compreende, né? Outro fato, né? João e Maria compraram um carro novo. Ué, eles não têm dinheiro? Onde será que eles arrumaram? Olha aí, que coisa triste, pequeno, né? Mas há uma outra opção, que bom. Agora pode se locomover mais facilmente. Vão deixar aquele ponto de ônibus que chove, que é um frio, né? A gente está torcendo. Por que não? Como é que eu posso ser relativamente feliz vendo tanta miséria do meu lado? Não faz sentido. Porque a gente evolui, meus irmãos, em fila. Alguém me puxa. Ao mesmo tempo eu trago outro comigo. Há aqueles que preferem fazer a sua evolução sozinhos, mas daí correm por conta própria. É um problema de cada um, né? João e Maria ganharam na loto. Está meio defasado. Poderia ser na Mega Sena, né? Hoje, em valores reais hoje, né? Eles nem sabem o que fazer com dinheiro. Ao despeito. Ao despeito. Vejam só, né? Já o outro diz: puxa, eles vão poder fazer tantas coisas. É diferente. Maria comprou roupa nova. Maria, aquela do apartamento 21, parece uma perua. Tentando. Eu projeto no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Veja só, a pobreza é minha, sem dúvida, né? Maria, por onde passa, deixa um rastro de elegância. A benfeitora disse para o nosso querido Divaldo: meu filho, viva de tal maneira que quando tu partires, alguém vai olhar e dizer: por aqui passou um anjo, deixou um rastro de luz. Maravilha, né? Que bom que chegará a nossa libertação, a nossa desencarnação no momento em que estivermos trabalhando no bem. Que felicidade será essa? Desencarnar trabalhando no bem. Precisa mais alguma coisa? Né? Uma outra coisa interessante: o marido chega do trabalho. O marido, não
quero papo, não deu nada certo hoje. E a esposa, você precisa ficar no meu lugar? O gás acabou antes de terminar o almoço, as crianças não pararam de fazer barulho, e pior, e a sua mãe ainda me apareceu lá em casa. Terrível, terrível. Mas aqui tem a outra versão. O marido, tive um dia difícil no trabalho, não consegui resolver todos os problemas. É a ênfase, a maneira como se coloca, né? E a esposa, relaxe, vou preparar um banho e você fica novinho em folha. Será que isso não é possível? Né? Claro que é, né? As nossas frases de apoio já estamos chegando para a nossa conclusão, não? O pronunciamento de um líder político, estamos lhes oferecendo a melhor proposta. Eu fico pensando às vezes, né? Por que eu, para vender o meu produto, eu tenho que rebaixar o do outro? É justo isso? Por que eu não faço propaganda do meu produto e deixo o outro em paz? É simples, né? Mas a gente vê que o jogo é meio complicado. A língua, meus irmãos, é a colher do sentimento. Portanto, o que falamos é ingrediente para a digestão espiritual. Muito cuidado. Sim, sim. Não, não. O que passar disso vem do mal. É o que nos ensina o Evangelho. Não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. E isso é um treino de milênios, de longa data, né? Demanda muito tempo, mas é possível. Porque estas coisas que eu faço, o nosso guia e modelo, vós também podereis fazer. E maiores do que esta. Hoje nós estamos fazendo coisa de arrepiar. Estamos chegando em Marte, meus irmãos. Só não sabemos quem somos. Então a nossa asa da intelectualidade está lá em cima, mas a asa do sentimento está quebrada. Está quebrada. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Mas o nosso vício, meus queridos, é a indiferença moral. Terrível. Não é comigo, não quero nem saber. Aqui na casa espírita, o Tabor, é onde nós arranjamos a força de vida para conseguirmos nos equacionar no meio familiar e na sociedade. Quando nós aceitarmos realmente o qualitativo de espírita, aí a coisa pega, né? Porque se fazem isso ao lenho verde, que sou eu, diz Jesus, imaginemos o que não farão aos galhos secos, que somos nós. Mas nós vamos ter que fazer isso. E além disso, ele propõe também a nós: os meus discípulos serão conhecidos ou reconhecidos por muitos se amarem. Então é fundamental que a gente faça isso. Comece desde já, porque é um novo mandamento que ele tem dado. Que nos amássemos e não nos amassássemos uns aos outros. Não? A lei, então, é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. André Luiz, no livro Ação e Reação. Ela está no meio da multidão, que a trouxeram praticamente arrastada. A mulher equivocada, na voz da benfeitora Amélia Rodrigues, através de Valdo Franco. E o sacerdote Vanim insistindo com o Cristo. Senhor, ela foi apanhada em flagrante adultério. É engraçado que só veio ela. O homem não veio. Só veio ela. E a lei não mandava apedrejar só a adúltera. O adúltero também era um caráter geral, mas só trouxemos a mulher. E fica insistindo. Jesus escrevia na areia, né? Vanim, adúltero, corrupto, uma série de adjetivos ele estava escrevendo. E o Vanim insistindo, mas Senhor, como é que fica? A lei mosaica manda apedrejá-la. Tu, o contrário, pregas o perdão, pregas o amor. Como é que nós ficamos? Aí a pouco Jesus descurva-se e diz: cumpra-se a lei. Entretanto, e aí não tem mais jeito.
aquele dentre vós que ainda não frequentou a casa dela pelo portãozinho dos fundos, atire a primeira pedra. Foi um Deus nos acuda. Diz que até hoje lá em Israel tem um monte de pedra, ninguém sabe o que é aquilo. Aí está, meus queridos, a nossa proposição da noite, para que a gente medite nestas coisas. Um fato acontecido em 1930, publicado em 1957, no livro Vozes do Grande Além, chamado Calúnia, nos trouxe à baila uma situação muito atual. Então é coisa da gente pensar. Nós estamos imensamente gratos pelo carinho, pelas vibrações que estamos recebendo, esperando brevemente poder abraçá-los novamente. Muita paz a todos.